Nos lugares silenciosos da nossa mente, onde ninguém mais pode ver, o inimigo começa a agir. Os demônios são estratégicos, nem sempre chegam com barulho e caos. Muitas vezes, eles entram sorrateiramente em momentos privados e silenciosos, principalmente através dos pensamentos. A masturbação quase nunca começa no ato em si. Ela começa muito antes, com um olhar, uma lembrança, uma tentação plantada como uma semente. E onde essa semente cria raiz? Na mente. É aí que está o verdadeiro campo de batalha. Satanás sabe que, se controlar os seus pensamentos, ele influenciará as suas ações. O diabo não precisa arrombar a porta da sua vida quando pode simplesmente sussurrar pela janela da sua imaginação. E quando você permite que essas imagens de luxúria habitem livremente em sua mente, elas começam a crescer. Você pode pensar que é inocente, apenas um pensamento passageiro, apenas uma fantasia. Mas os demônios usam esses pensamentos como anzóis. Eles atraem, arrastam você cada vez mais fundo e, por fim, o prendem em correntes invisíveis. A Bíblia nos alerta em 2 Coríntios 10:05, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O momento em que deixamos de vigiar a nossa mente é o momento em que o inimigo encontra uma entrada. A masturbação se torna não apenas uma porta para a gratificação física, mas para a vulnerabilidade espiritual. Os demônios exploram isso porque entendem o poder do isolamento. Não é apenas um hábito secreto, é uma prisão secreta. Eles não precisam de correntes em suas mãos quando já acorrentaram os seus pensamentos. Quando o inimigo encontra espaço em sua mente, ele começa a sussurrar mentiras. Isso é normal. Todo mundo faz. Deus entende. Mas essas não são as palavras do seu Pai Celestial. São as palavras do inimigo, que deseja devorar a sua alma, fazendo o pecado parecer consolo. Quando luxúria entra na mente sem ser confrontada, ela corrompe a sua visão espiritual. Você deixa de ver as pessoas como Deus as vê. Você perde a pureza. Passa a alimentar a carne em vez do espírito. A palavra nos lembra em Gálatas 5:17. A carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito deseja o que é contrário à carne. Eles estão em conflito entre si. Você não pode servir aos dois. O inimigo sabe que, se mantiver a sua mente cheia de luxúria, conseguirá manter o seu coração longe de Deus. Ele não destrói tudo de imediato. Começa com pequenos compromissos. Você tolera certos pensamentos. Brinca com fantasias. Para de orar porque se sente indigno. Afasta-se da palavra porque a culpa pesa demais. E, pouco a pouco, o fogo espiritual vai se apagando. Esse é o plano do diabo. Não apenas tentar você, mas afastar você de Deus. A masturbação pode parecer uma simples liberação física, mas espiritualmente ela suga sua força, sua confiança e sua clareza. Mas não precisa ser assim. Deus não deixou você indefeso. Ele já entregou as armas para lutar de volta. Tudo começa com a consciência de que o inimigo está usando luxúria como uma arma contra você. A partir daí, você deve tomar de volta o território da sua mente. Preencha seus pensamentos com a palavra. Repreenda as mentiras. Leve seus desejos ao Senhor e permita que Ele os transforme. A Bíblia declara em Romanos 12:2: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa é a chave. Você não vence a tentação apenas tentando mais forte, mas pensando de forma diferente. A batalha começa na mente, e é ali também que a vitória se inicia. Quando você entrega seus pensamentos a Cristo, fecha a porta por onde o inimigo tenta entrar. Você escolhe a verdade em vez da mentira, a pureza em vez da contaminação, a liberdade em vez da prisão. Essa escolha, feita diariamente, com oração e intencionalidade, é o que o conduzirá à verdadeira liberdade espiritual. Sua mente é um território santo. Proteja-a como se a sua vida dependesse disso, porque espiritualmente ela depende. O pecado raramente destrói uma vida de uma só vez. Ele corrói pouco a pouco, hábito após hábito. E a masturbação, quando repetida em segredo, deixa de ser apenas uma luta privada para se tornar uma fortaleza espiritual. O inimigo é paciente. Os demônios não têm pressa. Eles constroem sistemas de aprisionamento através da repetição. O que começa como uma fraqueza momentânea, um deslize isolado, logo se transforma em ciclo.
O ciclo vira rotina, e a rotina passa a parecer identidade. O perigo não está apenas no ato em si, mas no que ele representa ao longo do tempo, uma rendição silenciosa de território espiritual. Cada vez que você cede sem arrependimento, é como colocar outro tijolo no muro que o separa da intimidade com Deus. No início, você sente a convicção, sente o peso no espírito, mas se continua, essa convicção começa a desaparecer. O coração fica insensível. E é exatamente isso que o inimigo quer. Um coração frio diante daquilo que antes trazia quebrantamento. Os demônios entendem esse princípio da insensibilidade espiritual. Eles não querem apenas tentá-lo, mas anestesiar sua consciência. E, quando isso acontece, sua vida espiritual começa a murchar. Você já não ora como antes. Sua adoração perde a paixão. Você até vai à igreja, mas o coração está distante. Você ouve a palavra, mas ela não corta como antes. Por quê? Porque o pecado repetido, sem arrependimento, gera um ruído espiritual que abafa a voz de Deus. Esse é o plano do inimigo, não apenas fazer você cair, mas mantê-lo longe da presença do Senhor. Ele usa a cultura, a mídia, a música e até a sua solidão para reforçar esse ciclo. Faz o pecado parecer acessível, atraente e conveniente, mas esconde o preço que ele cobra da sua alma. Cada vez que você retorna a esse lugar secreto de compromisso com o pecado, um pouco mais da sua confiança em Cristo é roubada. Você começa a duvidar do seu chamado, a acreditar que nunca será livre. E essas mentiras se tornam o alicerce da fortaleza que o inimigo está construindo. Mas escute, Deus não o criou para viver preso em um ciclo de vergonha e silêncio. Você não foi projetado para ser escravo dos seus desejos. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10:13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que sejais tentados além do que podeis suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará o livramento para que possais suportar. Ou seja, sempre há uma saída. A verdade é que quebrar o ciclo exige mais do que arrependimento superficial. Exige arrependimento verdadeiro. Não apenas tristeza por se sentir culpado, mas o desejo profundo de abandonar o pecado e caminhar em liberdade. Também exige disciplina espiritual. Não é possível vencer fortalezas espirituais com armas humanas. É preciso oração, jejum, mergulho profundo na palavra de Deus e encher a mente com a verdade. E a liberdade também chega quando você traz a luta à luz. O inimigo opera melhor nas trevas. Mas, no momento em que você expõe o pecado pela confissão e pela responsabilidade espiritual, o poder começa a se quebrar. A Bíblia diz em Tiago 5:16, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A cura não é apenas possível. Ela é promessa de Deus para aqueles que andam na verdade. Uma das táticas mais devastadoras do inimigo é o isolamento. E ele é sutil, quase invisível no início. Depois de cair, depois de ceder ao pecado, você não sente vontade de correr para Deus. Pelo contrário, sente-se sujo, indigno e envergonhado. Essa vergonha se torna uma barreira entre você e o Deus que mais o ama. É nesse espaço que os demônios prosperam. Eles se alimentam do segredo. Eles amam o silêncio. Por quê? Enquanto você guarda a luta escondida, eles podem continuar sussurrando mentiras sem resistência. O inimigo sabe que não pode arrancar você da mão de Deus. Então, convence você a se afastar por conta própria, mergulhado em culpa. Ele diz, você orou demais e não mudou nada. Você já falhou tantas vezes que Deus desistiu de você. Seu louvor não tem valor. Essas não são palavras do Pai. São acusações do inimigo, cujo objetivo é fazer você acreditar que está desqualificado da graça. Mas a Bíblia responde em Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A condenação é a arma do diabo, não de Deus. O Espírito Santo convence para trazer você de volta. Satanás acusa para mantê-lo distante. Quando você acredita nessas mentiras tempo suficiente, começa a viver como se fossem verdades. E assim nasce a desconexão espiritual. Não porque Deus se afastou, mas porque você acreditou que Ele se afastou. Você para de orar. Hesita em abrir a Bíblia. A igreja parece um lugar de julgamento em vez de cura. A presença de Deus ainda o chama,
mas a vergonha o impede de responder. Esse é o verdadeiro laço do inimigo. Não apenas levá-lo ao pecado, mas convencê-lo de que o pecado torna indigno da graça. E, nesse distanciamento, os demônios falam mais alto. Eles ampliam as falhas, fazem você acreditar que está sozinho, preso em uma luta secreta que ninguém mais enfrenta. Mas a verdade é, muitos filhos de Deus lutam em silêncio, não porque Deus não queira ajudá-los, mas porque a vergonha silenciou o clamor de seus corações. E é por isso que o inimigo luta tanto para manter você isolado. Porque ele sabe o que acontece quando você volta para Deus. Arrependimento genuíno, confissão sincera e a cura que só a graça pode trazer. A boa notícia é que a prisão do inimigo não é eterna. A graça de Cristo é mais forte do que qualquer corrente. Jesus disse em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade não é apenas informação, é uma pessoa, é o próprio Cristo. Ele não veio para dar conselhos sobre como administrar o pecado, mas para quebrar o jugo do pecado. E essa libertação acontece no contexto da comunhão. Você não foi chamado para lutar sozinho. A igreja, os irmãos de fé, o corpo de Cristo existem justamente para que a vitória seja compartilhada e fortalecida. A Bíblia diz em Eclesiastes 4:9 e 10, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois se caírem, um levanta o companheiro. O isolamento alimenta a escravidão, mas a comunhão traz cura. Quando você abre a vida, encontra não condenação, mas restauração. E é aqui que a graça se torna palpável. Deus não espera que você volte perfeito, Ele espera que você volte quebrantado. Ele não exige mãos limpas para abraçá-lo, mas um coração sincero que deseja mudança. É nesse lugar de humildade que a restauração começa. A liberdade não é apenas um evento, é um processo diário. E esse processo exige armas espirituais. Oração constante, não apenas pedindo força, mas cultivando intimidade com Deus. Jejum, disciplina que enfraquece a carne e fortalece o espírito. Palavra de Deus, cada versículo é uma espada contra as mentiras do inimigo. Louvor, adorar mesmo em meio à tentação traz a presença de Deus ao campo de batalha. Responsabilidade espiritual. Ter alguém de confiança para caminhar junto, alguém que ore por você e o confronte em amor. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 10:4-5, as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O campo de batalha é a mente, e a vitória é conquistada quando cada pensamento é levado a Cristo. A santidade não é apenas evitar o pecado, é viver separado para Deus. É compreender que sua vida, seu corpo e sua mente pertencem ao Senhor. 1 Coríntios 6:19-20 nos lembra. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês? Vocês não são de si mesmos, foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Isso significa que cada escolha que você faz, cada clique, cada pensamento, cada ato secreto, tudo isso é parte de uma guerra pela santidade. E a boa notícia é, Deus não pede santidade sem antes oferecer o poder para vivê-la. O Espírito Santo é o aliado fiel que o fortalece quando sua carne enfraquece. Ele é o consolador que lembra da verdade quando as mentiras parecem mais altas. Ele é a chama que reacende sua fé quando a vergonha tenta apagá-la. Agora você já compreendeu. A masturbação não é apenas um hábito escondido, mas uma estratégia espiritual do inimigo para roubar sua santidade, enfraquecer sua fé e anestesiar sua consciência. Mas também entendeu que em Cristo existe esperança, perdão e poder para vencer. Hoje o Senhor lhe diz: eu coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Deuteronômio 30:19. Essa é uma decisão. Não amanhã, não na próxima semana. Hoje, o Espírito Santo está chamando você para romper com o ciclo de silêncio e escravidão. O Senhor está levantando homens, mulheres santos nesta geração. Pessoas que não viverão presas na vergonha, mas livres para proclamar a glória de Cristo. Você pode ser um desses. Você pode ser testemunha viva de que a graça é maior que o pecado, de que a cruz é mais forte que qualquer corrente. Mas é preciso escolher.
permanecer escondido ou trazer à luz, continuar escravo ou se levantar em fé, acreditar nas mentiras do inimigo ou na verdade de Deus. Hoje o céu estende a mão e declara: você é meu, fui eu quem o comprei por alto preço, e eu não abro mão da sua vida. A decisão é sua. Deixe Cristo quebrar as correntes. Deixe a luz invadir as trevas. Deixe a graça falar mais alto que a culpa. E, a partir de hoje, caminhe em liberdade, porque aquele a quem o Filho liberta, verdadeiramente é livre. João 8:36.